Olá pessoal, tudo bem? Bem, meus irmãos, nós estamos aqui para gravarmos mais um vídeo e darmos continuidade ao nosso compartilhamento das mensagens que nós temos feito aqui para despertar nas pessoas uma visão do plano de Deus para as suas vidas, que é salvar a sua alma. Você veja no livro de Josué, nós estamos aí falando agora do livro de Josué, capítulo 1, quando Deus falou: Moisés, meu servo, é morto. Moisés, meu servo, é morto. Ser forte e corajoso. E algo que eu estou chamando a atenção, e até mesmo para nós, porque quando nós viemos aqui falar dessa palavra, pessoal, nós procuramos olhar para nós, fazer com que elas também se encaixem em nós. Então, Deus disse para Josué no capítulo 1, versículo 7, tão somente ser forte e muito corajoso, para teres cuidado de fazer segundo toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. E no versículo 8 ele disse, não cesse de falar deste livro da lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito, então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Ora, esse Josué que Deus disse para ele ter o cuidado de fazer segundo tudo quanto estava escrito na lei, quem era esse Josué? Seria o homem que iria encabeçar a direção, a liderança do povo de Israel, que até outrora estava aos cuidados de Moisés, que cumpriu os mandamentos de Deus, que fez tudo quanto Deus havia ordenado que ele era para fazer, e deixou lá escrito a lei, para que agora Josué, que estava ocupando o lugar dele, viesse seguir aquelas ordens como Moisés havia ordenado. Então Deus disse para Josué, cumpra o que o meu servo Moisés te ordenou. Medita nesse livro da lei. Não cesse de falar nele, mas antes viva ele. Não adianta eu querer levar para o povo que está me ouvindo uma mensagem que eu não sou exemplo. Então Deus cobrou de Josué que ele se fizesse tudo segundo a lei, do que estava escrito na lei de Moisés, não Moisés escrevendo por ele, mas Moisés recebendo de Deus, sendo inspirado, instruído por Deus, porque Deus falou com Moisés. Moisés não viu a face de Deus, mas Deus se apresentou a Moisés. E eu acredito muito que aquele que estava lá com Moisés era Jesus. Era Jesus. Porque lá no Novo Testamento, Jesus se apresenta lá como eu sou. Fala lá do eu sou Jesus. E quando Moisés perguntou o nome lá de Deus, e ele disse assim, eu sou. Então aquele que se apresentou a Moisés era Jesus. Eu acredito que aquele seja Jesus, fosse Jesus. Porque tudo foi feito para o Filho. Tudo foi feito para o Filho. Então, meus irmãos, o que nós temos feito aqui é abrir a Bíblia e pregar o Evangelho. O que nós temos feito é abrir a Bíblia e pregar o Evangelho, e não só aqui fazendo isso, mas encorajando, alimentando as pessoas a ler a Bíblia, a fazer o que Deus disse para Josué. Não cesses de falar falar deste livro da lei, antes medita nele dia e noite. Sabe por que as pessoas, elas não têm entendimento da Bíblia, vivem preso a essas doutrinas do capeta aí, esses ensinos de demônios que vivem espalhado por aí, porque elas não leem a Bíblia. Elas não pegam a Bíblia e falam assim, eu vou ler a Bíblia, eu quero entender essa palavra.
Eu quero entender essa palavra. Eu quero que o Espírito Santo me revele qual é a vontade de Deus. Eu quero que o Espírito Santo ele venha me guiar às verdades de Deus. Mas elas ficam acreditando em tudo que esses fariseus hipócritas ficam falando para elas. Por isso que elas estão aí praticando uma porção de heresias. Por isso que elas estão aí praticando uma porção de coisas que não leva elas a lugar nenhum. Só leva elas a ser vítima de terrorismo. Porque tem igreja que você entra, é um terrorismo do começo ao fim do culto. É um terrorismo do caramba. O camarada, no vez de estar pregando lá a salvação, o arrependimento, a conversão, exortar dentro da palavra de Deus no Espírito, não, ele está passando terrorismo para as pessoas. E o terrorismo dele, que ele passa para as pessoas, é tudo voltado para arrecadação. Tudo voltado para arrecadação. Tudo voltado para os seus caprichos. O capricho da praca da sua igreja. As ideologias da sua igreja. E não para as coisas espirituais, as coisas da doutrina de Deus, que vai levar as pessoas a uma consagração, a uma santificação, a um encontro verdadeiro com Deus. É o que eles fazem. Eu já vi as pessoas falar, né, fazer campanha com a Santa Ceia. Campanha de Santa Ceia. Campanha de Santa Ceia. Aonde você viu na Bíblia Jesus atrelar oferta com Santa Ceia? Eu já vi as pessoas fazer campanha de Santa Ceia, campanha de Espírito Santo, mas tudo com um propósito. Sabe de quê? De arrecadar. Vamos arrecadar, porque eles querem ser donos de coisas. Eles querem ser donos de coisas nesse mundo. Ao invés de eles pegarem e saírem e pregar o Evangelho com uma orientação que Deus disse a Josué ao liderar o povo dele, a orientação que Jesus deu aos seus discípulos. Entendeu? Não precise levar alforje, não leve nada. Vai porque eu vou dar, como eu já disse. Aqui, pessoal, a igreja que eu frequento, o pastor não dá o envelope. O pastor não fica lá em cima, sabe, fazendo terrorismo para pedir oferta. Ele ensina as pessoas a dar por amor, a ser obediente à palavra de Deus, porque dar dízimos ou oferta é eu expressar meu amor e a minha obediência a Deus. Não é uma obrigação. Deus não bota faca, espada no peito de ninguém. Deus não ameaça ninguém de morte. É simplesmente por amor e obediência. Tá certo? Tá certo, pessoal? Nenhum de nós somos perfeitos. Me diz quem aí já não falhou no dízimo e nas ofertas? Quem não falhou no dízimo e nas ofertas? Agora você veja se Deus fosse amaldiçoar. Deus não amaldiçoa. A graça não é para nos amaldiçoar. A graça é para nos salvar. Jesus não veio destruir o homem, ele veio salvar. Mas nós temos trazido aqui essa mensagem para que as pessoas reconheçam isso. Reconheça que a Bíblia não é um peso. Que a palavra de Deus não é um peso. Entendeu? Como eu disse, como eu estou falando, o terrorismo. É terrorismo para tudo. Se você não votar no meu candidato que eu estou apresentando aqui, nesse meu candidato aqui, você está sendo desobediente. O Espírito Santo vai te cobrar, Deus vai te amaldiçoar, porque você não está obedecendo. Engraçado, se o candidato dele fosse de Deus, fosse uma pessoa de Deus, por que ele se corrompeu? Por que ele roubou, adulterou, abandonou família depois que foi lá para a política? Não era um cara de Deus? Não era alguém para estar lá, como eles dizem, para defender o corpo de Cristo? Foram para lá e envergonharam, e como tem envergonhado o corpo de Cristo? Porque é uma vergonha. Que Deus tenha misericórdia de nós, pessoal. Eu tenho orado muito pela igreja de Cristo. Eu estava aqui agora orando. Pedindo, Senhor, tenha misericórdia de nós. Porque nós vivemos num mundo que é só Deus. É só o Senhor. É só o Senhor. Só Deus. Não espere nada, meu irmão, desse mundo. Porque se esse mundo fosse bom,
Deus não tinha um fogo entesourado para ele. Se esse mundo fosse bom, a Bíblia não falava de um novo céu e uma nova terra. Não espere nada desse mundo. Você fica brigando aí por político, por esquerda, por direita, por centrão. Ah, eu sou de esquerda, eu sou de direita, eu sou do centrão. E você fica defendendo partido, fica defendendo candidatos, entendeu? O meu candidato já foi elegido e estará para todo sempre na minha vida. O nome dele é Jesus Cristo. Esse é meu candidato. É nele que eu confio. E oro por aqueles que são constituídos por Deus. Exerço o meu direito de cidadania, indo às urnas, exerço. Eu não alimento aí partidarismo, rebelião. Não, eu não alimento isso. Eu não alimento. Sou contra o voto obrigatório. Porque em muitos países aí o voto não é obrigatório. Democracia, nada tem que ser obrigatório. O voto não deveria ser obrigatório. Você quer votar, você vai lá e vote. Porque no dia que o voto não for obrigatório aqui no Brasil, as urnas vão ter uma decepção. As urnas vão ter uma decepção. Esses políticos vão ver o quanto que o povo não é satisfeito com esse negócio de política. Porque a urna vai ficar lá. Vai ter só mosca voando. Entendeu? Só mosca voando. Porque o povo está cansado. Cansado de tanta corrupção, cansado de tanto engano. E Deus também. Quando Deus olha para esse mundo aqui, não tem prazer nenhum. Como ele olhou um dia, na época lá de Noé lá atrás, e ele disse assim: eu me arrependo de ter feito um homem. É que Jesus é que nos garante, pessoal. É que o sacrifício, o sangue dele derramado na cruz, é que nos garante. Porque eu duvido se Deus já não tinha acabado com isso aqui há muito tempo. Se não fosse o sacrifício de Jesus. Se não fosse ele ter pago um preço lá na cruz. Porque cada dia que passa esse mundo está mais cruel. Esse mundo está mais desigual. Esse mundo está, sabe, uma geladeira no sentimento de um para com o outro. Ninguém quer saber de nada. A pessoa está passando fome ali, a outra está comprando um carro de 1 milhão do lado. Que se dane ela. Entendeu? A distribuição de verbas é a mais injusta que existe. É a mais injusta que existe. E o mais triste de nós vermos o mundo assim é nós vermos o meio, sabe? O meio da igreja também assim também. Por causa de muitos fariseus hipócritas que só usam a placa das suas igrejas para enriquecer, para ostentar. Como eu estava vendo um vídeo de um senhor, Esdra, né? Minha esposa sempre ouve Esdra, ele falando o evangelho ostentação, que pessoal, bem colocado, porque é isso que tem acontecido hoje em dia, o evangelho ostentação, o gospel ostentação, é o gospel ostentação, lavados sim, das coisas mais horríveis contra a palavra do Senhor. E você que está me ouvindo, você sabe o quanto que é verdade. Você sabe o quanto que é verdade que nós temos falado. Entendeu? E muita gente não quer falar isso não. Muita gente quer aparecer e pregar um evangelho, sabe? Social. Aquele evangelho que vai estar bem com todo mundo. Eu quero estar bem com todo mundo. Imagina se Jesus e os seus discípulos quisessem ficar bem com todo mundo. Eles foram na veia, meu irmão. Eles só mandavam na veia. Entendeu? Jesus chegou lá e mandou na veia dos fariseus. Quer me matar, me mata, e eu não vou ficar lá. E como não ficou, ressuscitou no 3º dia. Quer nos matar? Nos mate. Nós não vamos ficar na morte. Nós não vamos ficar na morte. Porque aquele que aceita Jesus como eu aceitei e crê nele, ele está reservado para a vida eterna. Nós não perdemos nada. Nós não perdemos nada. Feliz aos olhos do Senhor é a morte do seu justo, é a morte dos seus santos. Porque quando um santo morre, quando morre um justo nesse mundo, o Senhor lá no céu faz uma festa, os anjos tocam trombeta, os anjos tocam harpa, os anjos dão glória, aleluia. Lá no céu faz uma festa, porque está chegando ali a alma do justo. Eu estou até me arrepiando aqui, a alma daquele santo, daquele que combateu o bom combate aqui, daquele que guardou a fé. E quando chega lá nos céus, ele é recebido com alegria. Por isso que aos olhos do Senhor, meu amigo, há uma alegria na morte do seu justo. Mas por enquanto,
Deus precisa desses justos aqui, desses santos aqui, para dar testemunha de Jesus. Ser forte e corajoso, como Deus disse para Josué. Seja um forte e corajoso para testemunhar Jesus, meu irmão. Seja um forte e corajoso para mostrar para o seu vizinho que você é uma pessoa de Jesus. Para mostrar para o seu vizinho, não é o carro que você botou na garagem novo, não é a casa que você mandou reformar tudo, não é a roupa nova que você comprou de grife. Mostra para o seu vizinho que Jesus existe, que Jesus que salvou você, pode salvar ele, pode dar ele uma vida eterna, pode libertar ele daqueles espíritos imundos. Ser forte e corajoso para ser luz nesse mundo, para ser o sal dessa terra. Ser forte e corajoso para ser uma pessoa que saiba manejar bem a palavra de Deus. Ser forte e corajoso para poder manifestar a esse mundo o Espírito Santo através de você. Ser forte e corajoso para quando você abrir a sua boca, você ser usado por Deus para falar do Evangelho com integridade. Você vai curar, você vai libertar as pessoas, você vai fazer milagres acontecer, mas o milagre maior que você vai despertar nas pessoas é elas se arrepender e se converter a Cristo Jesus. Aleluia, porque esse é o Evangelho que Ele quer que nós pregue. O meu celular está dando alguns problemas de travamento, pessoal. Eu nem sei se meus vídeos vão estar com integridade. Acho que nós vamos ter que fazer uma vaquinha para me dar um celular, hein? Acho que nós vamos ter que fazer uma vaquinha aí. Para nós nos reunirmos aí e ver se a gente compra um celular. Porque eu acho que esse aqui vai dar ruim. Como diz, vai dar ruim. E como dizem também aí, eles falam assim, me dá uma moral aí. Então, meus irmãos, essa é a mensagem por hoje, tá certo? Que Deus abençoe e até o próximo vídeo. E saiba de uma coisa, o arrebatamento da igreja vai acontecer. Com certeza. Até mais.